Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar a Patrícia entrar na sala para a gente começar. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Vamos aguardar a Patrícia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre ambulatório e a gente está aguardando ela. Ela entrou, vamos esperar. Pati. Olá, boa noite. Paty, eu acho que se você entrar e sair, fica mais fácil para você conseguir entrar no nosso bate-papo. Vamos ver se agora deu certo. Estamos aguardando a Patrícia entrar na sala. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ambulatórios de terapia ocupacional, um pouquinho do papel dos ambulatórios na rede de atenção psicossocial, na RAPS. Então vamos aguardar ela entrar. Olá, boa noite. Oi, cheguei. Oi. Super fácil. Super tranquilo. Super tranquilo. É só Que bom que deu apertar um certo. sinal demais, né? Mas no sinal demais não tava lá. Mas foi difícil realmente conectar. Mas deu tudo Perfeito. certo. Eu falei um pouquinho que a gente ia conversar sobre os ambulatórios, o que Uhum. são ambulatórios e qual o papel dos ambulatórios na rede de atenção psicossocial e um pouquinho dos ambulatórios de terapia ocupacional. Uhum.
Você já se apresentou para o pessoal Ainda nesse não. tempo todo que eu estava tentando entrar? Não, eu só apresentei Então tá você, bom. Paty, Paty, Paty. Ai, meu Deus do céu. Eu estava vendo aqui, você acredita? Então tá Mas deu certo. bom. Deu tudo certo. Bom, acho que essa é uma oportunidade bacana, né, da gente poder estar conversando e aí revendo o nosso trabalho. Acho que essa nossa parceria que é super bacana. E então, ao me apresentar, sei que tem bastante gente aí que, que é fã, né, de você já. Fãs da Nath. E assim, eu estou no IPQ há 10 anos, né? Em relação ao ambulatório especificamente, eu tenho atuado desde o início mais junto aos idosos, né? E comecei a trabalhar no ambulatório geral faz uns 3 anos, né? Eu tenho 25 anos de formada como terapeuta ocupacional. Já estou começando a ficar mais confortável em revelar esse número. Até os 20 anos de formado isso me chocava, agora nem tanto. E meu primeiro trabalho, né, foi dentro de um hospital psiquiátrico. Ainda existia naquela época e eu durei um mês lá, porque eu não aguentei. Né? Realmente era uma proposta que não cabia. Trabalhei numa enfermaria psiquiátrica no hospital geral. Nesse meio tempo, em hospital infantil. Depois fui trabalhar no centro de referência do idoso, que aí tem um formato de ambulatório de especialidades voltado para os idosos, lá em São Miguel Paulista. Lá eu fiquei, acho que, coisa de uns 10 anos também, por aí, um pouco menos. E lá também junto com o centro de convivência, né? E depois desse período todo trabalhando na Zona Leste, eu vim um pouquinho mais para perto e há uns 10 anos eu estou no IPQ. Né? Então, todo esse trabalho aí na rede, né, faz com que a gente ganhe um encantamento sobre o que é estar mais próximo do território, né? E a importância dessa inserção, né, da terapia ocupacional na atenção dentro do território. E uma visão da importância também, hoje, depois de 10 anos aí, dentro de um hospital terciário, com as suas especificidades de ensino, de pesquisa, com suas exigências de prática baseada em evidências, né? Como já dizem o Chitãozinho Chororó, né? Nessa loucura, né? De evidências. Então, eu acho que isso dá um link legal para a gente ir pensando o nosso ambulatório, sempre assim, dentro da especificidade e pensando que a gente não pode ficar só nisso, que isso é importante, mas que a ponte com o território, esse suporte, a rede é muito importante. Então, esse é um pouco do meu percurso. Legal. Eu estava, a gente pensando, né, na live e tudo, eu estava lembrando que na faculdade eu fiz estágio em centro de convivência, na época era o Hospital Dia, que seria o CAPS hoje, com as suas diferenças, né, e em UBS, né, e acho que o meu sonho sempre foi trabalhar em UBS, né, aquela coisa de prevenir melhor que remediar, e nunca trabalhei, sempre trabalhei mais numa assistência mais especializada, por incrível que pareça, né? Em ambulatório e em hospital, e agora no ambulatório dentro de um hospital terciário que tem suas características também. Né? Legal. E aí, de uma certa forma, acho que o seu percurso também é um percurso eclético, né? Bastante. Conta. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento em quase todas as áreas. Em Uhum. ambulatório, em atenção básica e em hospital, principalmente no Instituto de Psiquiatria. Na atenção básica já trabalhei em NASF, já trabalhei em CAPES,
Nos ambulatórios, só trabalhei dentro do IPQ, realmente. Em hospitais, eu trabalhei no IPQ e em outros lugares. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o ambulatório e como ele faz parte dentro dessa rede. Eu acho que com os nossos conhecimentos, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho também, tanto na parte hospitalar, quanto na parte de atenção básica, que eu também vou questionar um pouquinho os ambulatórios, já que eu também vou defender a parte da atenção básica. Uhum. Eu acho que a E é gente podia, fundamental. Paty. Eu também estou no IPQ há quase 12 anos já de IPQ. Na Uhum. atenção básica, tenho alguns anos já de experiência. Em ambulatório, desde que eu estou no IPQ. Acho que a gente podia Uhum. começar, Paty, a falar o que são os ambulatórios, que eu acho que muitas Uhum. vezes as pessoas desconhecem os ambulatórios dentro da rede de saúde mental. Eles muitas vezes aparecem esquecidos. Muitas vezes a gente, na rede, na atenção básica mesmo, a gente se esquece desses recursos e fica pensando só na gente na atenção básica ou só na gente no hospital. E esquece que a gente tem outros equipamentos que estão para contribuir e apoiar nossa assistência. Acho que é Uhum. legal a gente falar o que é o ambulatório e qual é o papel dele dentro da rede. Uhum. Vamos lá. Eu acho que é, um atendimento ambulatorial, né, pelas suas especialidades, né, a gente tem na rede, vamos vendo se eu me lembro, né, direitinho, né, a gente tem as AMA, né, e tem as AME, né, que são ambulatórios médicos, tanto na rede municipal quanto estadual, ambulatórios de especialidade. A gente fala ambulatórios médicos, mas tem as especialidades também multiprofissionais, né, que fazem uma Normalmente com, diferença. Oi? normalmente com uma equipe mínima, né? Muito Sim, difícil a terapia ocupacional fazer parte desses ambulatórios. Muitas alguns vezes, quando têm. faz parte dos ambulatórios, são os específicos do idoso, das pessoas com deficiência, Isso. e saúde mental nem sempre a gente encontra. Eu acho que tem um de psiquiatria atualmente, Tem, né? Os demais eles foram transformados em CAPs, né? sim. E que é um nível de assistência necessário para dar conta de certas especificidades que vamos fechar para a saúde mental. Eu sempre vou ter uma tendênciazinha para ir para o idoso, né? Tá. Que, Aí eu te que tem a seguro. saúde mental do idoso, mas tem as suas especificidades também de quedas, de fragilidade, vulnerabilidade, enfim. É, então, a gente tem, assim, é um nível de assistência que é um nível de assistência desafiante, eu acredito, né? Porque você tem a necessidade de profissionais capacitados dentro da sua especialidade, a formação generalista dentro da própria terapia ocupacional é uma questão, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Porque Sim. existe um olhar, né, dentro daquele percurso que eu falei. Quando eu cheguei no hospital pediátrico, na entrevista, é, teve o concurso, então na entrevista de seleção, análise de currículo e tal, a recrutadora do RH falou, mas você está vindo de uma enfermaria de psiquiatria, o que você vem fazer no hospital psiquiátrico, no hospital de pediatria, né, no hospital infantil? Eu sou TO, eu trabalho com atividade humana e é isso que eu faço. Porém, existem formas e formas da gente trabalhar com essa atividade. E aí, cada situação ela vai requerer, né, uma maneira de trabalhar com isso. E acho que no ambulatório a gente pode dar conta disso, né, de trabalhar com características da pessoa que tem as questões de saúde mental, que tem prejuízos cognitivos, que tem vulnerabilidades sociais, que tem é uma palavra horrorosa de falar, mas a gente não pode negar que tem incapacidades cognitivas Sim. relacionadas ao quadro, né? E que
não é uma necessidade de normalizar a pessoa, mas sim de fazer com que ela possa atingir o melhor potencial dela, dentro das condições dela, com o melhor potencial de qualidade de vida, de inserção em mercado de trabalho, com condições reais, né? De forma que, enfim, que ela possa manifestar esse melhor potencial. E para isso é preciso investimento, né? São não só, claro que eu tenho que falar de terapia ocupacional, que são tratamentos a longo prazo, né? A gente pode pensar um tratamento rápido de terapia ocupacional, sei lá, 20, 30 sessões, né? Que vai dar o quê? 3, 4 meses. Muitos talvez demorem mais de um ano. Existem situações como um quadro de Alzheimer, né? As síndromes demenciais, que são a longo prazo. Se a pessoa está inserida em atividades, em um monitoramento, as publicações elas mostram que tem um estacionamento, fica feio de falar, né? Mas tem aí uma estabilização da evolução do quadro, né? E a pessoa que fica subestimulada, ela acaba não ficando tão bem por tanto tempo. Ao mesmo tempo, são situações complexas, né? Você pega, vou de novo falar do Alzheimer, né? Mas você pega uma pessoa que está com Alzheimer, ela não é sozinha, não é uma questão neurológica apenas. Sim. Ela é um impacto na qualidade de vida, na saúde financeira da família. Como que você vai lidar com o estresse do cuidador? Então, é necessário que haja programas, que haja intervenções voltadas para essas situações específicas, né? Então, assim, existem, acho que, desafios aí para serem pensados, né? Sim. Não sei como que é a sua experiência nisso, como que você vivencia, mas acredito, assim, eu tenho, as experiências que eu tive em ambulatório me colocam um pouco isso, que você tendo, assim, eu não vou lembrar agora onde eu vi, já que aqui é uma live mais informal, talvez eu não precise mesmo citar referências, né? Mas é um conceito de prevenção secundária, né? Onde você atuando nesse nível um pouco mais específico, você consegue prevenir um agravo maior da situação. É claro que as ações na saúde básica, na atenção primária, elas vão ser mais fundamentais ainda. A gente está vendo isso agora nesse tempo de pandemia, que se os investimentos tivessem sido talvez mais robustos, talvez as coisas fossem melhor, a gente sempre pode imaginar, né? Mas eu vejo dessa forma, né, que existem situações que são mais específicas, né? Perfeito. Acho que é importante a gente dizer que o ambulatório veio para apoiar a rede, tá? Para apoiar a rede de atenção, tanto as internações quanto o CAPS. Muitas vezes a gente vê o ambulatório se especializando cada vez mais e dando apoio àquelas comorbidades que muitas vezes a gente precisa de um cuidado diferenciado, que a gente não consegue atingir ou numa internação geral ou num CAPS. Quando é algo muito específico, tipo um transtorno alimentar que precisa de um ambulatório especializado, um transtorno de personalidade. Quando a gente pensa em transtorno mental, é legal a gente pensar em todas as especialidades que compreendem ele e o quanto os ambulatórios especializados estão para apoiar nessa assistência. E a gente tem uma especificidade ainda um pouco maior, né? E é importante, assim, quando a gente fala em especificidade, não deixar assim também bem claro que não é algo, uau, nossa, como é específico, né? Mas como não existe melhor nem pior, são níveis de atenção e de necessidade de cuidados diferentes, né? Sim. O paciente que ele vai precisar de uma hospitalização, né, de uma internação hospitalar, é um paciente que provavelmente ele está numa situação aguda em que
ele está principalmente numa situação de risco, né, para a própria vida. Né? Ele não está dentro de uma noção em que ele consegue se autogerir. Então, é uma forma de proteção. Né? A gente sabe que muitas vezes, até por desconhecimento ou por experiências passadas, pelo estigma que existe ainda hoje em relação ao tratamento da saúde mental, e a gente está num mês aí super importante, né, que é o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, que sempre foi um tabu e que agora a gente começa a poder falar nisso, no sentido de falar, olha, isso existe, vamos prevenir, né, não é vergonha, depressão existe, não é preguiça. Então, é uma forma de proteger as pessoas que estão numa situação limite com quadros psicopatológicos, com alucinação, com um grau de desesperança na vida, que não é tristeza. Tem gente que acha que se trata tristeza. Não é isso. Depressão é outra coisa, não é tristeza. Né? Tristeza é um sentimento normal. Então, no hospital, né, e a gente está no nível terciário, a proposta é essa. Né? E o nosso ambulatório, então, o IPQ, ele vai receber os pacientes da rede através do CROSS quando o paciente está nessa situação. Né? E no IPQ a gente vai ter os ambulatórios, como você estava falando, mais especializados para síndromes psiquiátricas, para transtornos que são muito específicos, como os transtornos alimentares, casos mais complexos de psicogeriatria, transtornos de humor. Eu estava contando, são 32 programas e grupos de ambulatório que a gente tem no IPQ, e incluindo o ambulatório geral didático, que é o ambulatório que recebe, né, tá nesse ajuste de receber a referência CROSS, né? Então, a gente tem aí um suporte mesmo, a ideia de fazer esse suporte e pensar que o nosso papel é também fazer essa transição de um paciente que está num caso, está numa situação mais grave, que se ele simplesmente tiver alta, talvez ele não consiga procurar um CAPS. Talvez ele, e mesmo a família dele, não tenha essa autonomia num momento de desestrutura, num momento de desorganização muito grande, dentro de uma situação social, de medo. Muitas vezes de medo. Porque Talvez sai de um lugar totalmente protegido e vai para a rede. Causa um susto, né? Causa uma reação. E é legal até uma coisa... É legal a gente dizer que os nossos ambulatórios também têm essa função, né? De preparar os nossos pacientes que saíram de uma internação e que vão para a rede. A gente tem o objetivo de prepará-los para este novo momento, essa nova forma de cuidado, que é muito valorizada pela gente. É o nosso, acho que um dos nossos objetivos maiores é esse, em frente ao paciente, é que realmente é manter o mínimo possível, né, dentro desse modelo de tratamento dentro do hospital, né, para não institucionalizar, mesmo sendo um paciente externo, porém, eventualmente isso demora, né, 1 ano, 6 meses, 2 anos, cada um vai ter o seu timing conforme a gravidade da situação. E uma outra questão também que me ocorre é que muitas vezes o paciente e a família acabam tendo resistência, como você falou da questão de se sentir mais protegido, a ter alta, a sair para a rede, né? Então é muito essa validação e esse contato, esse suporte e acompanhamento mesmo, acho que é nosso papel, é um dos nossos papéis enquanto intervenção, também faz parte. Né, do pacote. Paty, só vou dar uma adiantada para a gente tentar comentar um pouquinho sobre os nossos programas de ambulatório, falar como o serviço de terapia ocupacional atua nos ambulatórios e quais as nossas propostas de programa.
Você poderia falar um pouquinho para a gente? Eu não lembro se a Paty comentou, ela é chefe dos ambulatórios de terapia Não ocupacional do comentei. IPQ. Então, é importante que ela apresente os programas para a Uhum. gente. Bom, por falar em desafios, né? Tem toda aí uma parte estrutural, né? Que a gente, quando é terapeuta ocupacional numa instituição, a gente não está só voltado para assistência, né? Ainda mais numa instituição como o IPQ, no instituto, né? Como o IPQ, que você tem a demanda também pelo ensino e pela pesquisa, né? A gente tem essas 3 missões no serviço, né? Então, o nosso ambulatório ele é estruturado pensando em oferecer uma assistência aos pacientes dos ambulatórios do IPQ. Então, a gente recebe encaminhamento desses pacientes, tanto da equipe médica quanto da equipe multiprofissional. Porém, a característica que a gente funciona com os pacientes que estão já dentro do IPQ. E o acesso à discussão de casos, a gente tem como premissa, né, estar dentro da equipe multiprofissional e com isso ter acesso à discussão de caso e aí compondo junto o plano de tratamento para esse paciente, pensando do início até a alta. Os programas, né, de atendimento que a gente vai desenhando, eles começam, o ponto de partida é a avaliação cognitiva funcional, né? Porque a gente não vai pensar Em um tratamento? em Sem uma tratamento, avaliação. em dividir assim, os pacientes, estou pensando assim, nos grupos, né, que os pacientes vão, a gente não vai pensar a partir de um diagnóstico médico no sentido daquele CID, a gente vai pensar em termos da funcionalidade, do desempenho e do que a doença está impactando no cotidiano, na possibilidade de reinserção daquela pessoa. Então, a partir disso, dessa avaliação, nós vamos desenhar de forma personalizada qual a intervenção que esse paciente ele vai receber, pensando nos interesses e na realidade, naquilo que faz parte realmente dos projetos que aquela pessoa e a família, as condições de vida que ela vai ter, né? Eu acho que você pode falar muito bem. Você tem um programa lindo, que é o de consultoria, que eu quero que você fale um pouquinho. Mas a gente pode exemplificar assim, alguns programas, né, que vão trabalhar com atividades da vida diária, programas que vão trabalhar com a possibilidade de fazer uma atividade de culinária, para virar MasterChef, por exemplo. Não, para a pessoa poder ser autossuficiente na sua rotina diária, para ela ser capaz de gerir a sua própria vida dentro das suas possibilidades. Ter a maior autonomia e independência possível, liberdade de escolha, ela não precisa cozinhar. Eu sou uma terapeuta que sou a favor do delivery também. Então, é a realidade da pessoa que vai entrar nessa situação. Programas que vão trabalhar com o manejo de dinheiro, com as atividades domésticas, como a pessoa está se organizando, se planejando. A gente tem um método que foi validado por uma das nossas TOs do serviço, não por acaso a nossa diretora, Adriana, que é o método Hoje, que trabalha com planejamento de funções executivas, que é uma outra história que poderá ser falada em próximas lives. A gente tem o método TAP, que trabalha com cuidadores, voltado para pacientes com sintomas comportamentais, síndromes demenciais. A gente tem trabalhado com avaliações dentro de perspectivas de fazer a validação dos instrumentos para embasar esses programas, né? Então, a ideia é que a gente possa unir dentro daquilo que a gente faz também a pesquisa e o ensino através de cursos de aprimoramento, que a gente está com as inscrições abertas,
da especialização em reabilitação cognitivo-funcional e também dos cursos de aperfeiçoamento profissional, que são cursos bastante voltados para a prática, dentro desse contexto. E o ambulatório é um campo muito rico de prática, para que os terapeutas ocupacionais possam se instrumentalizar para essa prática no território. Legal, Paty. A Liana perguntou para a gente como que são as residências na terapia ocupacional, lá no IPQ. Você pode falar um pouquinho? Que as nossas atividades de ensino são mais voltadas a essas 3 áreas que você falou? Então, a gente tem o aprimoramento profissional, que é um curso com uma bolsa que dura 1 ano e passa pela área de adulto, idoso e infância, nos campos de hospital-dia, de ambulatório e de internação. A gente tem a especialização, que é uma especialização reconhecida pelo MEC, já mais voltada, o aprimoramento é um aprimoramento em saúde mental. A especialização é mais voltada para um aprofundamento à reabilitação cognitiva funcional. Ela tem a duração de 1 ano e meio, são 18 meses, então dá 1 ano e meio, né? E aí tem lá no site da EEP, depois a gente põe o link no nosso Instagram. E o aperfeiçoamento profissional, eles são cursos reduzidos, no sentido de que são de curta duração. Eles não são reduzidos, mas que têm curta duração e uma pequena parte teórica para fundamentar a prática, mas também voltados para a cognição funcional, para a questão da especificidade dos quadros clínicos, então, dos transtornos alimentares, dos transtornos mentais graves, das demências, das questões psicogeriátricas, da infância e da adolescência. Então, são esses 3 cursos que a gente, dentro do nosso serviço, nós vamos ter essa passagem dentro do nosso ambulatório. Perfeito. Do setor de terapia ocupacional. Só corrigindo, a Alexandra ainda lembrou a gente. O aprimoramento, o ano que vem, passa a ser especialização. Então, a gente teve aprimoramento até Exato, o ano bem passado, colocado. E o ano que vem ele se torna especialização em saúde mental. E além desses 3, a gente tem também a capacitação, onde a pessoa pode experimentar as atividades com a gente, ficar um período com a gente, conhecendo o nosso trabalho, se aperfeiçoando nisso. Isso. E, aliás, a gente quer muito. Pessoas que queiram, terapeutas ocupacionais, que tenham vontade de aprender, de somar e que possam experimentar mesmo essa forma de trabalhar que a gente tem, que eu acho que essa complexidade de trabalhar no IPQ. Isso, porque eu acho que a gente tem uma forma que muitas vezes nos coloca num lugar interessante de nos deixar mais tranquilas na hora de responder diante de uma reunião, numa reunião de equipe, onde tem outros profissionais que, mas o que você faz, tal, a gente consegue responder de uma forma bem fundamentada, né, a importância da atividade, a importância de você ter um profissional de terapia ocupacional dentro de uma equipe, o que a gente faz, a gente consegue falar, né? Então, acho que a gente gostaria. Muito legal. E lembrando que as equipes que a gente atua são completas, dos mais diferentes profissionais, e não necessariamente profissionais da saúde. Temos filósofos, temos outras áreas também que completam a nossa atuação, que agregam a nossa atuação. E o legal que a Adriana Bisotto também comentou na live é sobre o auxílio diagnóstico que a gente acaba dando para as equipes. A gente consegue contribuir
com o diagnóstico do paciente. A gente consegue dar um diagnóstico Exato. cognitivo, funcional, dizer o quanto aquele paciente é capaz ou não é capaz de realizar as atividades dele. E dizer o que facilita e o que barra o desempenho dele no dia a dia dele. Então, isso é bem legal. E os ambulatórios têm um papel fundamental nisso. Sim. A gente recebe a solicitação de avaliação para esse auxílio diagnóstico, porque a funcionalidade ela é um indicador de saúde, né? Ela é um indicador importante e que é um quesito diferencial para muitos quadros. Então, o que a gente faz acaba compondo a discussão do diagnóstico. A gente tem e o ambulatório tem esse papel, essa missão importante. Você esqueceu do principal, psicoeducativo para as famílias. Que é o tempo inteiro, né? Além de você ter grupos específicos, né, voltados para a educação, essa psicoeducação ela é constante, né? Porque a gente não pode falar de um tratamento em saúde mental sem instrumentalizar a família, que é quem efetivamente vai estar no cotidiano, lidando com a situação. Ela é parceira e ela também precisa do suporte, né? Então, a gente também tem meios de ajudar, né? Dentro de programas e tudo mais. Com aquela família que vem cheia de planos ou muitas frustrações e a gente vai mostrando as capacidades daquele paciente. Isso. Então, a família se torna também fundamental. Eventualmente, o nosso papel é diminuir as expectativas para tornar as metas mais realizáveis ou olhar e falar, nossa, vamos subir essas expectativas porque tem muitos potenciais ainda para serem explorados. Então, cada caso é um caso. Poder, acho que essa personalização, né, essa individualização do tratamento, ela pontualmente, ela é importante e acho que é um pouco essa a especificidade que a gente fala, não é só uma questão técnica e metodológica, né, mas é olhar sobre o indivíduo. Embora nós estejamos dentro de um contexto maior, que é a saúde, que é multidimensional, existem questões específicas também que para você obter resultados, impactar em outras pessoas que estão nessa relação é importante. Perfeito, Paty. Quer falar um pouquinho sobre as pesquisas em andamento que a gente está fazendo? Bom, a gente tem planos, né? Temos planos. A minha tem andamento. Acho que ninguém melhor do que você para falar, Nath. Pode falar. Então, a gente é um grupo de terapeutas ocupacionais que, além da assistência, também estamos na pesquisa e no ensino. Neste momento, a gente está se dedicando ao estudo da abolição, está se dedicando também aos estudos dos estigmas, dos transtornos mentais e a relação com os comportamentos sexuais de risco. Quer acrescentar, Paty, restantes? A gente tem pesquisas voltadas para avaliação da funcionalidade, né? Nós procuramos sempre ter alguns protocolos de avaliação para que a gente possa ter também uma medida inicial e uma medida final em relação à eficácia do nosso trabalho. Então, existem planos futuros da gente conseguir sistematizar isso de uma forma a gerar uma produção mais robusta para a terapia ocupacional. Nós temos alguns instrumentos validados no serviço. A Patrícia Buchain fez a validação do FPT, que é uma avaliação de funcionalidade que faz o estudo das funções executivas do paciente. Eu fiz o RTE, que também trabalha com a funcionalidade dentro de ocupações, e aí você já está usando no seu trabalho de mestrado, me dando essa honra. Está excelente. Contribuindo bastante. Então, assim, a gente tem uma produção crescente, né? Agora com
a ideia de trabalhar com a volição, de colocar isso no ambulatório, de poder usar isso junto com os instrumentos de avaliação e poder fazer relações, né, de trazer novos instrumentos, de repente, que possam compor um pouco mais esse olhar da funcionalidade A Alexandra que vinculada à vem, cognição, né? E eu acho a que isso é muito Alexandra que vem, importante. a Alexandra que vem desenvolvendo, né, a pesquisa também de avaliação funcional de idosos com síndrome de Down, que vem Uhum. acrescentar os instrumentos que o serviço tem conhecimento e que tem prática. Então a gente está se aprofundando cada vez mais nos Muita instrumentos de coisa. avaliação cognitiva funcional e tentando Isso. ampliar a nossa É, assistência. acho que a gente tem um campo muito rico, né, em termos de possibilidade, né, porque a gente atende muito. Então, quando a gente vê as publicações de terapia ocupacional, às vezes você vê amostras com 20, 30 sujeitos. E a gente é capaz, tem gente que vai conseguir até 200 ou mais, né, para fazer o mestrado. Então, a gente consegue uma robustez de dados Sim, maior, né? A coisa de 100, 120, que já começa a ser um número expressivo para ter uma representatividade no mundo acadêmico de forma expressiva, sim, voltado para a prática clínica, né? A cisão entre a academia e a clínica, ela é uma cisão que não existe na terapia ocupacional, porque nós tratamos da ação humana e a ação é prática, né? Então a gente faz um encontro desses dois mundos, né? Então é isso que nós fazemos no dia a dia, né? O olhar, acho que cada vez mais é, procurar enriquecer a nossa prática com as evidências. Embora eu gosto de falar, eu citei já para várias pessoas, vai ficar agora registrado aqui, que uma das maiores evidências de eficácia de tratamento que eu já vi foi o paciente seu, que eu encaminhei depois da avaliação para o seu grupo. E a mãe dele me parou no corredor, me deu um abraço, agradeceu, cheia de lágrimas nos olhos, de eu ter encaminhado para o seu grupo. E aí, assim, quem não chora numa hora dessa? Aí já tava eu lá com as até eu. lagriminhas também, né? Porque essa é a principal evidência do sucesso de uma intervenção, que a gente põe todo o nosso coração, Com né? pacientes Então, graves, muito graves, assim, tipo, muitos muito graves. graves. Você fala, daí não, né, não vai conseguir muita coisa, a gente não vai avançar em termos de reabilitação. É A isso e gente pronto. E consegue. aí você vai vendo que a pessoa tem potencial com o manejo correto, você sabendo como conduzir a atividade, sabendo como respeitar as características daquela pessoa. E isso Trabalhar não os é sonhos, trabalhar os trabalhar os sonhos, sonhos, os que deles e são os nossos, grandiosos. né? Que são Os muito nossos grandiosos muito, os né? sonhos. Mas é uma E isso delícia. não passa, né? Acho que muitas vezes o que talvez quem veja de fora na terapia ocupacional tem um pouco de dificuldade de perceber, não passa por uma sensibilidade mística especial que nós tenhamos, passa por conhecimento e técnica, né? Nós Sim. somos treinadas desde o primeiro dia de faculdade através de disciplinas desde neurologia, ortopedia, anatomia, fisiologia, desde as básicas, bioquímica, antropologia, que eu nem entendia porque a Nossa, gente tinha e super entendo hoje, né? Porque que a gente tem tudo isso compõe a ação humana, né? Que é sim, multidimensional. Então, e aí? Né? É isso, né? Essa é a maior evidência. Só que a gente precisa traduzir isso em dados. Não tem sim. como não, né? Porque Mas é não tem legal, um. mas é legal a gente sempre dizer, a gente vai acima do pedido do paciente. As nossas É, técnicas estão para fazer aquele pedido acontecer. A é, gente não exclui o desejo. E é. lembrando, Paty, eu acho que é importante a gente falar, a gente também se utiliza dos projetos terapêuticos singulares, do PTS. Sim, sim, sim. É um recurso também utilizado pelo Instituto de Psiquiatria.
que é utilizado na rede, Eu falei, e não que há sei se eu alguns anos, enfatizei, mas eu falei. eu acho que é legal a gente falar. O PNS É, faz parte do nosso projeto, o paciente participa, a família participa, e a partir disso a gente desenvolve os programas para desenvolver aquela capacidade que ele deseja, que ele precisa no dia a dia dele. Isso eu acho que é legal a gente falar. isso. A É gente, voltado a ao gente cliente, né? Temos um voltado ao foco. cliente. É, Temos uma técnica voltada para o cliente. é, É legal a gente dizer isso. é. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? A Liana tinha perguntado quantas terapeutas nós somos. Nós somos em 6 terapeutas. E a gente está dividido. Fala um pouquinho, Paty, as divisões, senão eu me perco. Acho que é legal falar, até porque já vamos introduzindo, vamos ter mais lives, né? Que vamos falar aí dos outros campos de atuação dentro do IPQ. Então, Sim, nós somos em 6. sim. A Natália atua Eu? no ambulatório e também nos transtornos alimentares, nas unidades de internação e na unidade de internação, né, de transtornos alimentares. Nos Ah, ambulatórios, Paty, nos é, ambulatórios é legal a gente falar que eu fico com os pacientes graves, com transtornos mentais graves, com maiores dificuldades, né, em relação a questões mais básicas de autocuidado e com planos de trabalho, com planos de projetos cursos, de de trabalho vida e estudo de vida, né? produtiva, vida Mais produtiva. direcionada a isso. A E são. Patrícia. Oi, pode falar? Não, não, pode falar, Paty. E é Fala. legal porque esse grupo chama um grupo de consultoria, onde a gente trabalha com os pacientes a desenvoltura para conseguir aquele sonho, aquele desejo dele. Então, tem passo a passo do que ele precisa, desde as questões mais básicas até as questões mais avançadas de vida. E é legal, porque são pacientes muito graves, de muito tempo de doença, às vezes mais de 10 anos em tratamento, e eles conseguem, mesmo assim, buscar sonhos, buscar os desejos, e a gente vai desenvolvendo com eles essas atividades que eles tanto demandam, que Uhum, eles tanto desejam, mais do que demandam. isso aí. Bom, a gente tem o Hospital Dia, né? A Ana Laura, que vai estar numa próxima live. Ela atua no Hospital Dia e na enfermaria que a gente chama um N, que é onde estão os pacientes em quadros mais agudos de psicose. A Patrícia Buchain atua na enfermaria geriátrica e também em ambulatório com idosos e está ligada a um grupo que chama Proter, que é o projeto Terceira Idade. A Alexandra está na enfermaria de ansiedade e Ansiedade e depressão, depressão. que são transtornos de humor, de forma geral. E também no Lean 27, atuando com, como você falou, com o projeto Idosos. de síndrome de Down, síndromes Uhum. demenciais com o idoso, e também sendo aí chamada a trabalhar com algumas coisas cognitivas com o esquizo. E também a gente tem a Adriana, que além de nossa diretora, super envolvida com questões administrativas, também atua em hospital de infantil e também está voltada com a enfermaria, né? Então, acho que não esqueci de ninguém, né? Somos seis. Eu E acho eu que no a gente falou da ambulatório, né? Buchain. E eu no ambulatório, que aí atendo idoso, atendo adulto com transtorno grave, transtorno, enfim, de tudo um pouco, Sim. né? Alguém tem alguma dúvida? Acho que a gente pode ir encerrando. Eu vi que a Alexandra já mandou que faltam 5 minutos. Alguém Uau, tem passou alguma dúvida rápido. em relação à assistência? Então, só para avisar, a gente está com uma série de lives onde a gente vai contando um pouquinho das nossas atuações, de como a gente cuida lá no Instituto de Psiquiatria. Nosso objetivo é falar da atuação da terapia ocupacional
dentro de um instituto de psiquiatria. Então, nos ambulatórios, e internação e hospital dia. Pesquisa e ensino também. Sempre que a gente falar das atuações, a gente vai estar sempre mencionando a parte de pesquisa e ensino que a gente vem desenvolvendo. E lembrando, a gente está aberto para receber alunos. Os nossos cursos de capacitação, eles são contínuos. E de aperfeiçoamento também é contínuo. E de especialização para início ano que vem. As provas, breve terão, né, Paty? Deve ser final de outubro, por aí? Final de Outubro, novembro. As inscrições estão abertas. Da Sim, então as especialização inscrições com já bolsa. estão abertas, com bolsa, no site da EP, né, Paty? Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente aqui pelo Instagram do IPQ, do Serviço de Terapia do IPQ, pelo Facebook. A Adri está falando que a prova é no dia 25/10, 25 de outubro. Paty, você sabe o e-mail para passar rapidinho? Se alguém tiver alguma dúvida. Eu não lembro muito bem. Eu não lembro. Meninas, cadê vocês para ajudar a gente? A gente vai deixar, então a gente vai postar essa live, vai deixar ela em acesso no nosso Instagram e a gente vai deixar o e-mail do serviço caso alguém tenha alguma dúvida ou queira perguntar sobre ensino e pesquisa. Perfeito? Acho que podemos terminar, Paty. Muito obrigada. Também acho. Eu agradeço aí a oportunidade. Acho que foi muito rico esse encontro. Eu acho que foi legal que a gente conseguiu ampliar um pouquinho o que é ambulatório, os objetivos da TO e o papel da TO dentro dos ambulatórios. Isso é muito importante. Muito obrigada, Paty. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.